Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, este foi o capítulo Um Passeio pelo Futuro da nossa série A Maior Esperança. Assistam o vídeo até o final, espero que gostem. Não se esqueça de dar aquele joinha para ajudar o canal a crescer, se inscrever para ficar sempre por dentro dos vídeos e compartilhar para que mais pessoas possam ver essa mensagem incrível. Tchau, tchau e até o próximo vídeo. Os dois tiveram que se separar após 115 anos de casamento. A relação era considerada a mais duradoura do mundo, até que Bibi começou a atacar o marido. Chegou até mesmo a arrancar um pedaço dele. A coisa ficou violenta mesmo. Era preciso evitar o pior. Especialistas foram chamados na tentativa de salvar o relacionamento. Recorreram a comidas especiais e outros recursos na tentativa de animá-los, mas sem sucesso. Ele e ela não conseguiam mais dividir o mesmo espaço, nem olhar nos olhos um do outro. De fato, se tornou um grande problema para o zoológico de Klagenfurt, na Áustria. Tiveram de separar as duas tartarugas raivosas e centenárias. Em se tratando de dois animais tão pacatos e do bem como as tartarugas, essa história chega a ser hilária. Porém, ela nos faz pensar em relacionamentos humanos em períodos muito mais curtos do que 115 anos. Laços tão fortes se desfazem. Não só os casamentos, mas relacionamentos entre pais e filhos, irmãos e irmãs, parentes e amigos de longas datas têm sido cortados por nada, como nunca antes. Discussões azedam o clima de almoço entre família e motivam graves ofensas em redes sociais. Vivemos em uma era de profundas diferenças e discórdias. Jesus mesmo disse que, em nossa época, por se multiplicar a maldade, o amor se esfriaria no coração de muitos. Enquanto a temperatura dos oceanos sobe, causando aquecimento global, a temperatura dos relacionamentos despencam, congelando os corações. Pessoas sofrem sozinhas com seus problemas porque não têm com quem compartilhar. Calam suas lágrimas e trabalham duro em busca de uma carreira bem-sucedida, mas seus sentimentos estão amortecidos e se esfriam pelo medo de amar. Ao invés de se abrirem para a luz do sol, fecham todas as janelas da alma e se tateiam sozinha na própria escuridão. Muitos estão doentes, sofrem com depressão e outros problemas, não sabem como sair e realmente precisam de ajuda. Se os relacionamentos pessoais estão assim, o que dizer das interações entre povos? Haveria mais compreensão entre eles? Não. Infelizmente, as relações internacionais estão se deteriorando para muito além das rixas esportivas. Como se duas guerras mundiais não tivessem sido bastante para aprendermos algumas coisas, potências globais já respiram ares de um novo conflito em grande escala. Jesus também nos alertou que nosso tempo assim seria, porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Acompanhar os noticiários e as análises de especialistas para constatar isso. No livro de Daniel, nós temos um retrato simbólico do mundo dividido em que vivemos. Bom, o rei da época, Nabucodonosor, teve um sonho e aquele sonho muito o perturbou e ele sabia que aquele sonho tinha algo a ver com o futuro. De imediato, ele mandou chamar os seus astrólogos, sábios e mestres para lhe darem a interpretação daquele sonho, mas eles tinham que saber qual era o sonho sem que o rei contasse. Então, os seus sábios, os astrólogos, se viraram para ele e disseram que nenhum deles podiam saber tal coisa. Somente os deuses sabiam dizer qual era o sonho dele, ler o que estava na mente dele, e esses mesmos não habitavam entre os mortais. Então, o rei Nabucodonosor se irou e deu um decreto de morte para todos aqueles sábios, astrólogos e entendidos da época. Dentre eles, Daniel e os seus 3 amigos. Daniel, ao saber disso, foi orar. E em sonho, Deus lhe deu a interpretação do sonho do rei Nabucodonosor e também o que o rei havia sonhado. Daniel logo cuidou de se encontrar com o rei, de estar na presença do rei e de dar o sonho e a interpretação do sonho para o rei. Daniel também se encarregou de dizer ao rei que Deus era o único que podia fazer tal coisa por ele e foi Deus quem deu o sonho e a interpretação do sonho do rei Nabucodonosor a Daniel.
E o sonho de Nabucodonosor tinha a ver não somente com o seu tempo, mas com um futuro bem distante e até com o fim da história. No sonho, o rei se deparava com uma grande estátua metálica, cabeça de ouro, peito e braços de prata, o quadril de bronze e as pernas de ferro. Cada parte da estátua representava um império, a começar por Babilônia, 6 séculos antes de Cristo, mas depois viriam mais 3, cada vez mais extensos e decadentes. Em certo momento na visão, uma pedra caía do céu e atingia os pés da estátua, e essa pedra se transformava numa enorme montanha, que representa o reino de Deus. Depois das pernas de ferro, vem os pés de ferro e barro. Essa parte da estátua é importante porque representa a última fase da história humana, ou o próprio mundo atual, mas também simboliza os países herdeiros dos impérios antigos. Na explicação de Daniel, o antigo império se dividiu em reinos que não se ligaria. Desde a queda do Império Romano, nunca houve outro que conseguisse formar um império. Muitos podem achar a visão de Daniel 2 uma invenção antiga, mas ela se revela, no mínimo, uma incrível coincidência, você não acha? É um esboço simples, que pode ser encontrado em qualquer livro de história do 6º ano escolar. A sequência de impérios, sua fragmentação e a tentativa de uni-los são evidentes em qualquer livro didático, jornais e redes sociais. O cenário atual de dissensão e afastamento entre as pessoas, comunidades, classes sociais, bairros, cidades, estados, regiões e países nos fazem refletir. Ao mesmo tempo em que se busca alcançar uma liberdade e uma individualidade ideal, isso também dificulta a convivência entre as pessoas. O jeito de ser de um pode ser ofensivo ao outro. Sabemos que temos muitos benefícios em nos apoiar mutuamente, em pensar no coletivo, agindo com civilidade, mas temos igualmente dificuldade em aceitar as diferenças. Esse profundo quadro de discórdia entre as pessoas e as nações é profético. Sem destruir a individualidade e as diversidades, as amargas divisões, ressentimentos e mágoas só serão revertidos com o retorno de Jesus a este planeta. Quando ele veio a primeira vez, Cristo foi o poderoso imã que atraiu o mundo para si. Como ele mesmo disse, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos para mim. Quando ele voltar, não vai ser diferente. Todos os olhos se voltarão para ele. Consolava os tristes, abrigava os fracos, amparava os desesperados e curava os doentes. Ele cativava pequenos e grandes, mestres e iletrados, civis, militares, judeus e romanos, céticos e religiosos, ricos e pobres, jovens e velhos, honestos e corruptos, colaboradores e nacionalistas, senhoras e prostitutas, os amáveis e os marginalizados. Até as crianças gostavam de estar perto dele. Era firme e amoroso, intenso, porém seguro. A sua personalidade completa e equilibrada e o seu poder de atração eram praticamente irresistíveis. Ele tinha o mundo a seus pés. A sua vida dividiu a história, mas ele a entregou voluntariamente na cruz. Foi levantado com os braços abertos e as mãos perfuradas como um sinal inconfundível do amor de Deus pela humanidade. Ele regou a terra com seu próprio sangue e plantou nela uma semente de um novo tempo. Quanto mais perto chegamos de Jesus, mais perto ficamos uns dos outros. Bem junto dele, quebramos as crostas de gelo e finalmente aquecemos o coração. O seu amor incondicional nos inspira a amar sem reservas e redescobrir o quanto as pessoas são únicas. Aprendemos a ser menos críticos e mais tranquilos e bem-humorados. Aprendemos a dar um desconto para as falhas e dificuldades alheias. Deixamos o mar revolto das desavenças e passamos a navegar tranquilos pelas águas da serenidade e da paz. A missão do rei, que deu a sua vida pelos seus súditos, se completará somente quando ele retornar. Sua vinda terá sérias implicações para o mundo como o conhecemos, mas será uma imensa alegria para aqueles que o esperam. Jesus
é a pedra que destrói a estátua na visão de Daniel. É o resgatador da humanidade e o fundador do reino de Deus. Mudará o atual estado de corrupção, injustiças, discórdias e morte, trazendo amor e união. A palavra voltarei é a sua maior promessa e a nossa maior esperança. Se você está triste, ferido, sozinho e preocupado com amanhã, encontre calor, alívio e cura nessas palavras.